Bom dia! Bom dia! Estás aqui, agraciada. Posso sentir seu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto. Opa! Essa música sumiu. Tu de mim. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está. E o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar. A rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Mãe do meu Senhor, ela está aqui. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está. E o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar. A rainha presente está. Acontecerá. Agradeça agora pela presença da Mãe de Jesus entre nós. Aonde o Filho está, a Mãe está. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está. E o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar. A rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Bom dia, lindezas! Bom dia, bom dia! Acontecerá. Bom dia, minhas queridas! Que alegria! Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Essa devoção tão linda que aconteceu na França, no dia 11 de fevereiro, as aparições
que aconteceram em 1858 para Santa Bernadette, lá na França. Eu tenho uma amiga querida, Maria do Céu, o nome dela, lá de João Pessoa, na Paraíba, e ela testemunhou um grande milagre que ela alcançou na Gruta de Lourdes, onde tem as águas, né? Depois eu conto um pouquinho aqui para vocês no Café com Pão, para edificar a nossa fé. Eu não tenho uma camiseta de Nossa Senhora de Lourdes, então eu coloquei essa aqui do Imaculado Coração de Maria, né? Pedindo que ela interceda por nós nesse dia que marcam as aparições de Lourdes, também que ela possa pedir para o filho dela, para Jesus, os milagres que nós precisamos alcançar, viu? Nesse dia 11. Milagre, quem sabe, de ter mais alegria, mais disposição com a vida. E eu quero aqui cumprimentar minhas pérolas amadas que já estão aqui comigo. Minha querida Célia de Votuporanga, que eu já vi que entrou. Bom dia, querida. A Maria José também, que eu já vi lá de Boituva. Minha linda, Deus abençoe. Minhas pérolas novas que estão começando esse mês de fevereiro, a Graça de São Sebastião, São Paulo, a Heloísa lá de Florianópolis, Santa Catarina. E se você é pérola, fala que eu ver você, tá bom? Porque a mensagem sobe muito rápido e quando você entra, eu acabo não vendo mais, tá bom? Quero já agradecer de todo o coração pela imersão de cura e libertação para nós mulheres, desse mês de fevereiro, que nós estamos trabalhando a quebra das muralhas. Trabalhamos a quebra das muralhas dos medos primeiro, e hoje, quarta-feira, 19h30, vamos trabalhar as muralhas do comodismo, da procrastinação, da preguiça. 19h30 até as 8 horas é só oração de cura interior, cura e libertação. Depois eu partilho experiências com você, partilho a palavra e dá tempo ainda de você fazer sua inscrição, viu? Por mais que já seja o segundo dia da imersão, mas aqui a imersão é todo dia, é dia a dia. Mando a palavra de Deus para vocês gravada, atendo. Hoje já atendi uma pérola querida aqui, quero colocar ela também nesse momento de oração. E o nosso caminho é assim, como dizia também Santa Teresa d'Ávila, né? O caminho se faz caminhando. O caminho se faz na caminhada com Jesus. Se eu estou enferma, se eu estou triste, se eu estou debilitada, quem sabe eu estou aí precisando de ajuda até mesmo terapêutica, você precisa se desinstalar, sair do seu lugar, né? E pegar na mão essa graça de Deus, que é primeiro de estar viva. Obrigada, Senhor, pelo dom da nossa vida hoje. Eu quero louvar e agradecer pelo dom de todas as pérolas que caminham comigo aqui na imersão de cura e libertação para as mulheres, que é o projeto Formando Pérolas, que através da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa luta, transformar esse grão de areia numa pérola, transformar a dor em propósito. Amém? Glória a Deus. Que bom estarmos aqui. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Esse é o Café com Pão da Palavra, aqui no meu cantinho do café, todos os dias 10h30, de segunda a sexta. E já quero deixar um recadinho para vocês. Na sexta-feira dessa semana, nós não vamos ter Café com Pão, porque eu vou estar indo em missão para Sorocaba, pregar o retiro de carnaval, louvorzão da Imaculada lá em Sorocaba, na comunidade Totus Tus. Então, Senhor, eu preciso ir um dia antes, porque eu incho demais, né? As minhas enfermidades aqui, minhas lutas, não me permitem viajar no mesmo dia, que senão eu não dou conta de ficar em pé lá pregando a palavra. Então eu vou na sexta-feira já, com a graça de Deus. Então eu vou sair daqui 5 horas da manhã, passo em Aparecida, porque eu moro em Paraty, no Rio de Janeiro, é longe. Então eu passo em Aparecida, rezo por nós, faço um videozinho lá em Aparecida na sexta-feira. E depois
sigo para Sorocaba, que é daqui da minha cidade, 400 quilômetros. Não é tão perto assim, né? É longe, tá bom? Então eu quero aqui louvar e agradecer a Deus por essa oportunidade de estar retomando a pregação da palavra, as missões, né, que eu amo tanto fazer aquilo que Deus me chamou. Deus me ressuscitou para que eu possa ir em missão, pregar, evangelizar, falar desse Deus que me transformou. Esse Deus que mais por hoje diz para mim assim: eu quero você viva, falando de mim, amém? Quero aqui acolher também a Meire, minha querida, que está já também no nosso grupo de intercessão para as mulheres. Lembrando que hoje hoje temos mais uma aula da nossa imersão de cura e libertação. Você que ainda não fez, se dê esse presente, viu? A Meire falando aqui que ela é de Maceió, Alagoas, minha querida Maceió. Já estive muitas vezes no estado do Alagoas aí, pregando inclusive com o Padre Bruno da Canção Nova. E que alegria ter você aqui conosco, viu, minha querida? Nós temos um grupo de intercessão para as mulheres, que você também pode fazer parte, tá bom? É só me procurar aqui, que eu coloco você lá no grupo de intercessão. Glória a Deus, minhas queridas. E hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, essa devoção tão linda. Eu quero começar com esse testemunho da minha querida amiga lá de João Pessoa, Maria do Céu, que eu, quando fui a João Pessoa pregar na comunidade, esqueci o nome da comunidade lá hoje do Padre Sandro, da Irmã Céu, ela me contou que ela tinha muita dor de cabeça e foi fazer os exames. O médico chamou o marido dela, seu Hélio, falou: sua esposa está com um tumor na cabeça, né? Só que como ela está com a passagem marcada para Lourdes, na França, eu achei melhor que ela vá para Lourdes, passeie, e depois, quando ela voltar, a gente faz todos os tratamentos possíveis, porque eu já digo que ela tem poucos meses de vida, né? Tudo indica pela ressonância magnética que é um tumor maligno. Ali a família chorou, se desesperou, mas a família de muita fé católica. E o marido falou: não, nós vamos então para Lourdes, e quando a gente voltar, 10 dias de peregrinação, a gente procura o médico novamente, né? E não falaram nada para ela, que era um tumor maligno, né? Ela sabia que ela estava com problema na cabeça. E quando ela chega em Lourdes, na França, ali na gruta, que tem as águas milagrosas, que foi essa espiritualidade passada para Santa Bernadette, a Céu me contando que ela sentiu no coração, naquele momento deu uma forte dor de cabeça, e ela: já estou aqui, aonde a senhora apareceu para Santa Bernadette. E ela falou que geralmente as pessoas pegam, né, um pouquinho de água, faz o sinal da cruz, assim. Ela mergulhou a cabeça dela dentro da água. Falou: foi o penteado, né? Ela já senhora, toda arrumada. Foi o penteado, e ela mergulhou a cabeça na gruta de Lourdes, nas águas milagrosas de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, que é a mesma Nossa Senhora de Fátima, que é a mesma Nossa Senhora Aparecida, a mesma Mãe de Jesus, não tem duas, nem três, né? É só o título que muda conforme o local que ela apareceu. E diz que a dor de cabeça já melhorou. Ela teve um bem-estar, né? E o marido ali querendo contar para ela que era um tumor, mas não querendo estragar a viagem dela, falou: não, eu vou respeitar o que o médico falou, porque a voz do médico também é a voz de Deus, né? A palavra de Deus nos diz no livro do Eclesiastes que Deus deixou os médicos e a medicina para nos curar. Por isso é tão importante, mulher, que você vá fazer um check-up, que você vá ver como está a sua saúde, viu? Que você cuide de você, tá bom? Porque o médico também é presença de Deus na nossa vida. E a Dona Maria do Céu, lá de João Pessoa, volta para o Brasil e volta no médico, e aí se reúne com a família, e o médico conta: olha, você tem um tumor maligno no cérebro, e eu achei com o teu marido, com teus filhos, que era melhor que você fosse viajar, aproveitar a viagem, não ficar preocupada, né? E agora então a gente vai
tomar as providências cabíveis aí para fazer o tratamento, quem sabe operar esse tumor, que tem como operar, né? Vamos fazer a biópsia, mas ele já, como, né, muito experiente, esse médico nessa área, já sabia que não era boa coisa as dores de cabeça da Dona Maria, né? E saiu na ressonância uma espécie de massa que ele sabia que era um tumor maligno, né? E ela falou assim: doutor, eu tenho a certeza que Nossa Senhora de Lourdes intercedeu pela minha cura. Porque nós temos que lembrar que Nossa Senhora não cura ninguém, viu? Mas ela pede para o filho dela curar. Ela é uma pessoa como nós, com mérito, né, claro, da sua santidade, de tudo que ela enfrentou para gerar Jesus, mas Nossa Senhora não faz milagre. Ela pede para o filho dela fazer. E a Dona Maria do Céu falou assim: eu tenho certeza que eu estou curado, porque eu entrei na gruta de Lourdes, mergulhei a minha cabeça nas águas de Lourdes, e ali imediatamente sumiu a dor de cabeça. Ela tinha muita náusea e tontura. Diz que todos esses sintomas sumiram naquele momento. E o doutor falou: então vamos fazer mais uma ressonância para a gente ver como é que tá, e a partir daí começar o tratamento. E quando ele faz, então... aí ela contando que quando ela dormiu nesse dia para ir no médico, quando já estava no Brasil, saiu da ponta da cabeça dela como se fosse uma espinha. E aquela espinha vazou uma grande infecção no travesseiro. E ela levou o travesseiro dela para o médico ver. E naquele momento o médico falou: aconteceu alguma coisa que nós não sabemos o que é. E mostrou para o médico, né, aquela tipo de uma espinha aqui em cima, como se fosse uma infecção, como se ela falou, parecia um vulcão que explodiu, né? E aí fizeram a ressonância, para a glória de Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, que nós celebramos hoje, dia 11 de fevereiro, não tinha mais nenhum resquício do tumor. Não tinha nada. É como se ela tivesse passado por uma cirurgia. E ela passou. E ali foi a conversão desse médico também. O médico se ajoelhou, o médico glorificou a Deus e falou: não tem como a gente não reconhecer que o que operou aqui foi um milagre extraordinário. Então, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós nesse dia 11 de fevereiro. E eu peço que ela realize também o teu e o meu milagre hoje, tá bom? Glória a Deus. E hoje nós vamos partilhar essa palavra maravilhosa que está continuando aqui no livro dos Reis, né? Deixa eu pegar aqui. Lembrando, minhas queridas, que Nossa Senhora nos provoca hoje para a gente voltar para a palavra de Deus. Todos os dias, o que nos dá sustento, que é o nosso alimento, é a poderosa, extraordinária palavra de Deus, que nós partilhamos em toda a nossa Igreja Católica no mundo inteiro, essa liturgia, né? E hoje, 1 Reis, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Estamos vendo aí a história linda do rei Salomão, um rei sábio, um rei que ajudou muito o povo, né? É muito fácil ver quando um líder político é do bem, é de Deus, né? Porque o povo não padece, o povo não passa fome, o povo não passa privação, né? Agora, onde tem um líder político que rouba, que é corrupto, que desvia, não sobra para o povo, né? E Salomão foi esse líder político, filho do rei Davi, que fez muito pelo povo, né? Vamos ler a palavra então de Deus. E diz o seguinte, que naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar para a glória do Senhor da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. Lembrando que a rainha de Sabá era uma mulher poderosíssima, riquíssima. E essa região aqui, que ela governava, é a região da Etiópia.
divisa com o Egito também. Então toda essa região era ela quem dominava, que comandava. E lá do país dela, ela ouviu falar que tinha um tal de Salomão que estava fazendo a diferença, né? Como eu acho bonito quando a gente vê aí nossa juventude, deputado federal, deputado estadual, né? Como meu amigo Eros Biondini, que eu tenho um carinho muito grande pelo Eros, faz a diferença para o seu povo, para o seu estado, né? Sai caminhar quilômetros e quilômetros para gritar, chega de roubalheira. Esse é um líder cheio do Espírito Santo, né? E aquela rainha então foi ver quem é. Se o povo falava, não tinha alguma coisa errada, porque era demais o que falavam do rei Salomão, né? E ela chega em Jerusalém com a numerosa comitiva, versículo 2, com camelos carregados de aromas, ou seja, perfumes caros, e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. E apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe tudo o que tinha no seu pensamento. E Salomão soube responder todas as suas perguntas. Para ela, nada houve tão obscuro que ele não pudesse esclarecer. Que coisa linda, o rei Salomão tinha esse dom de ciência apurado, de responder aos enigmas, os questionamentos da rainha, porque ele era cheio do Espírito Santo. Porque ele vivia assim, ó, com Deus, porque na época não existia Jesus ainda, que veio libertar, que é o Senhor dos Senhores, né? Que é a razão da nossa fé. Mas ele servia ao pai de Jesus, que é Deus Pai, né? Aprendeu isso com o pai dele, o rei Davi. Isso é passado de geração em geração. Então a pessoa cheia do Espírito Santo, ela sempre tem uma palavra de ciência, de sabedoria, de consolo, de paz, né? Eu vejo aqui, eu atendo em terapia, né, a mulherada, como psicóloga, e várias falam para mim, Lu, você transmite uma paz, uma segurança, porque eu tenho uma vida reta em Deus, uma vida de todos os dias, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais é dado em acréscimo, né? Então pode saber que no meu consultório, se você me permitir, você vai ouvir muito falar de Deus, eu vou dar a palavra de Deus para você estudar, vídeo para você se abastecer, que fala coisas que edificam em Deus, porque olha a diferença que fez na vida daquela rainha, Salomão falar para ela coisas com certeza que vinham do céu, né? Que as coisas desse mundo a gente já tá careca de saber, minha gente. O mundo é destruição, o mundo é morte, né? Por isso que nós temos que ter o nosso mundo a parte do mundo. Sermos do mundo, mas não sermos mundanos. Esse é o grande desafio, né? E cuidar do nosso mundo aqui, que é a minha casa, que são os meus, que são os que eu amo, né? E quando, versículo 4, a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha construído, lembrando que o templo de Salomão, coisa mais linda, que depois guerras e guerras destruíram o templo, né? Que hoje só sobrou uma parede do templo, que é o Muro das Lamentações lá em Jerusalém. Acima do Muro das Lamentações, que foi o único muro que sobrou do grande templo de Salomão, acima do muro está aquela mesquita muçulmana, aquela cúpula dourada que você vê que se chama Domo La Rocha. Então, ali embaixo, eu fui lá 18 vezes, gente, em Jerusalém, para a glória de Deus, né? E ali os judeus ainda estão esperando o Messias. Eles acreditam que enquanto tiver aquele muro, o Messias virá. Mas o que eles não sabem é que o Messias já veio, né? Nós acreditamos que Jesus é o Messias, né? Então, continuando aqui, vendo o templo que tinha construído, os manjares de sua mesa,
os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes do que o serviam, as suas vestes, os copeiros, os holocaustos que oferecia no templo do Senhor, ela ficou pasmada e disse ao rei, só um parênteses aqui, o que ela começou a ver? A ordem, a limpeza, a organização, ou seja, uma pessoa cheia de Deus, ela é limpa, ela é ordeira. Ela não gosta de bagunça, não gosta de sujeira, não deixa as coisas para outro dia. E hoje na imersão eu vou falar sobre isso, viu? Sobre não deixar as atividades para o dia seguinte, porque isso acarreta em nós maldição. Você começa o dia com a louça do dia anterior, inadmissível, não pode. Isso que encantou a rainha de Sabá. Né? Olhar a ordem, a vestimenta dos empregados, né? E disse ao rei, realmente era verdade o que eu ouvia no meu país a teu respeito, as tuas palavras e tua sabedoria. Lembrando, minhas queridas, que sabedoria, repito, essa semana estou falando disso, sabedoria é dar sabor, dar gosto. Quanta mulher aí dando desgosto. Quanta mulher sendo inconveniente, sem noção, fala na hora que não tem que falar, atropela a fala do marido, né? Quer falar mais alto que todo mundo. Não. Sabedoria é também saber se calar, saber o horário de falar. Né? Versículo 7, a rainha fala para o rei, eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos. E reconheci que não tinham dito nem a metade. Né? Que coisa linda. A fama de Salomão era além do que tinham falado para ela. Né? E reconheci que não tinham me dito nem a metade. A tua sabedoria, a tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegaram aos meus ouvidos. Por isso, feliz é teu povo, Salomão. Feliz é o povo de um líder político que reina com sabedoria, querendo ajudar o próximo, que não falte comida na mesa do próximo, que não falte saúde na casa das pessoas, né? Feliz a tua gente, felizes são os teus servos, que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem agradaste, que te colocou sobre o trono de Israel. Porque o Senhor amou Israel para sempre e te constituiu rei para governares com justiça e equidade. Depois ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. E nunca mais foi trazido tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o que a gente vê hoje, minha gente? Se tratando do nosso país, vamos falar de Brasil. A gente vê um rombo de 9 bilhões, não é milhões, é bilhões do INSS. Pessoas roubando ali, ó, dos velhinhos aposentados ou de pessoas encostadas por questão de saúde, R$100, R$50, todo mês elas não percebiam. Imagina uma pessoa ter coragem de roubar do aposentado. Essa pessoa ela já vive no inferno. Ela já é o próprio inferno. Pode se converter? Pode. Pode mudar de vida? Espero que sim, faço votos que sim. Mas nós não podemos nos calar diante do que nós temos visto em relação aos nossos governantes, que somos nós que colocamos lá. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Você está entendendo? Olha aqui o que a rainha de Sabá falou do rei Salomão, um grande governante que só ajudou o povo, só beneficiou o povo. Então nós queremos pedir nesse momento que esse ano é ano eleitoral, ano político, que a gente pelo menos tenha consciência de não colocar no poder quem tem ficha suja. Pronto!
Ah, mas foi inocentado. Escuta aqui, da Lava Jato, Petrolão, Mensalão, ninguém foi inocentado. Ninguém foi. Vamos procurar saber a história, minha gente, para não pecar por ignorância, pelo amor de Deus. Vamos cuidar com quem que a gente coloca para ser nossa voz, né? Com muito cuidado. Sabe por quê? Eu aprendi isso com meu avô Felício, dono de uma grande empresa, tinha mais de 40 funcionários. E o vô não contratava quem tinha ficha suja. O vô não contratava quem fumava, para você ter uma ideia. Ah, mas vô, por que o senhor não contrata quem fuma? Ele fazia um questionário, a pessoa preenchia, ele não falava nada. Mas um dia eu fiquei encafifado e perguntei. Ele falou, porque se a pessoa não zela nem do corpo dela, que é templo do Espírito Santo, e está se matando com o cigarro, vai cuidar das minhas coisas? A pessoa vive fedendo, vive cheirando mal. Meu avô falava assim. Quem sabe hoje é dia de você também pensar, você que está aí no vício do cigarro, né? Para parar de fumar. Peço encarecidamente para Deus nos libertar dos vícios, daquilo que nos oprime, daquilo que nos faz ser parecidos com as trevas, né? Meu avô falava assim. Se a pessoa tinha o rabo preso, saiu daquela outra empresa meio esquisita, meu avô já não aceitava, ficha suja. Então assim que nós temos que procurar saber dos nossos que vamos votar, viu? Não é qualquer pessoa. Outra coisa, se a pessoa já me ofereceu dinheiro para votar nele, boa coisa já não é, né? Aí tem, né? E por isso que o Salmo de hoje, o Salmo 36 diz: o justo tem nos lábios o que é sábio. Olha que lindo o Salmo de hoje. O justo tem nos lábios o que é sábio. O que significa justiça na palavra de Deus? Fazer aquilo que agrada a Deus. Ou seja, o injusto não agrada a Deus, ele só se agrada, né? O que é importante para ele são as coisas desse mundo para ele, né? Nem que para isso ele tenha que pisar nas pessoas, ele tenha que oferecer 1001 recursos para poder chegar no poder. Isso é injusto, né? Olha que lindo o refrão do Salmo de hoje. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar a tua inocência como luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Ou seja, deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. O justo tem nos lábios o que é sábio. Repito, que dá sabor, que dá gosto, né? Não tem coisa pior, uma comida sem gosto, sem sal, sem tempero, né? E o evangelho de hoje, maravilhoso, nesse dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 7, do 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Deixa eu fazer um parênteses aqui, minhas queridas. Quando eu comecei na área de cura e libertação, meu padre, Padre Esdras, me mandou fazer vários cursos fora do país. Fui para a Índia fazer curso com o padre do exorcismo, lá que ia pregar na Canção Nova, indiano. Esqueci o nome agora, fugiu. Padre Gabriel Amorte eu fiz curso. Padre Roberto de Grandes eu fiz curso. Padre Rufus, lá na Índia também fui fazer curso. E dentro da cura e libertação tem um curso que é falsas doutrinas, né? A nossa religião católica foi fundada por Jesus. Ele é o fundador da nossa igreja, né? Então tudo aquilo que foge de Jesus
é falsa doutrina. E nós chamamos de seita. Ou seja, eu interpreto a palavra do meu jeito, né? E ali eu coloco na minha doutrina. Então tem várias falsas doutrinas que não pode comer porco, comer camarão, tomar café. Isso é seita. Jesus acabou de falar aqui que o que torna impuro é o que sai da gente, não o que entra na gente, né? Tanto que perseguiam Jesus, porque Jesus comia de tudo. Jesus gostava de tomar um bom vinho. Que problema tem tomar uma taça de vinho? O problema é não saber ter continência e parar. Claro que quem é um alcoólatra não pode tomar um vinho. Pode nem começar. Concordo? Mas a sobriedade está em saber começar e parar, né? Claro que tem várias pessoas, como é o meu caso, que tem problema com a drogadição, que teve problema com o alcoolismo, que eu não posso nem começar, eu sei do meu limite. Mas Jesus tomava um bom vinho com seus amigos, porque ele não era alcoólatra, ele podia, né? Então ele fala que o problema é o que sai do nosso interior. Quem tem ouvidos para ouvir, continua a palavra, ouça. Quando Jesus entrou na casa, longe da multidão, os discípulos perguntaram essa parábola, o que queria dizer aquilo que Jesus estava falando, né? E Jesus disse, será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Nós lembramos do evangelho de ontem. Jesus fala de lavar os pratos, lavar as jarras, lavar os potes para poder comer. A pessoa passava mais tempo lavando as coisas do que comendo, né? Então é tanto preceito, é tanta coisa, e pode isso, não pode aquilo, que a pessoa acaba esquecendo do verdadeiro sentido, que é viver bem os 10 mandamentos, que é ter Jesus como único Senhor da sua vida. Não, o Senhor da sua vida não é o dinheiro. O Senhor da sua vida não é a sua doença, não. O Senhor da sua vida não é marido, não é filho. Ele, Jesus é o Senhor, né? Versículo 19, porque não entra em seu coração as coisas, mas entra no seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos são puros, está na palavra que Jesus falou. Não sou eu que estou falando, né? E ele disse, o que sai do homem, isso é que torna impuro. Pois é de dentro do homem que brotam as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, as ambições desmedidas, as maldades, as fraudes, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo. O que Jesus está querendo dizer aqui? O que adianta você não comer tal coisa, criatura? Mas a língua velha fala mal de todo mundo. Pensa mal de todo mundo, faz fofoca de todo mundo. Aquela pessoa que você já chega, quando ela chega, você fala, aí vem, quer ver? Vou falar mal de quem? Né? Então não adianta não comer um determinado alimento, né? E continuar sendo isso aqui que Jesus falou: imoralidade, roubo, assassinato, ambição, calúnia, não sabe nem se é verdade. Já sai espalhando para. Você soube? Quando a pessoa vem assim para mim, eu já falo, sai, Satanás. Não quero nem saber, né? Todas essas coisas más saem de dentro da gente. E são elas que nos tornam impuros. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, minhas queridas? Já contei para vocês, né? Passei uma grande provação. Uma vez eu fui rezar. Na verdade, eu rezei por uma moça no grupo de oração que já tinha feito muitos trabalhos de terapia no Brasil todo. Ela tinha muito dinheiro, eu não sabia disso, não conhecia a vida dela. Ela, formada em medicina, começou a se aproximar do meu grupo de oração por causa da música, gostava da minha voz. E ali eu rezando por ela, acompanhando ela, na época eu não era formada em psicologia ainda, ela se levantou poderosamente, começou a ser serva do grupo de oração, fez retiro.
E um dia ela falou assim pra mim: Lu, você não vai rezar lá em casa pela minha avó? Não falou nada. Falei: vou. Dona Elza, o nome dela. Cheguei a rezar, uma mansão, uma casa linda. E cheguei a orar pela Dona Elza. E a empregada da casa era a mulher do coordenador da música da minha diocese. E na hora que eu fui sair, eu vi o olhar de inveja dela para mim. E a Dona Elza, como a neta participava da minha casa de missão, também Missão Libertar, lá em Ourinhos, e viu que a gente estava reformando a casa, perguntou na hora que eu estava saindo assim: quanto que custou a oração? Eu falei assim: nada, Dona Elza, imagina, jamais, de jeito nenhum. Ela: não, mas eu quero fazer uma doação. E pegou um cheque e colocou no bolso de trás da minha calça. Eu falei: mas não precisa. Não, querida, é de bom coração, eu quero doar. E essa esposa do coordenador da música da minha diocese viu ela colocando e saiu espalhando para todo mundo, para padres, para o coordenador da renovação da minha diocese, que eu estava cobrando para curar câncer. É isso que Jesus quer dizer. Não adianta nada, querido, ser coordenadora, você cantar, você pregar e você ser filha do demônio. E você ser funcionária do capeta. Você está entendendo? E quando eu cheguei na casa de missão, era um cheque bem gordo. E aí começou já os burburinhos, as falações. Quando eu vi, comecei a ter evento meu cancelado por várias cidades. Aí chamei o assessor da renovação, um padre, que é meu afilhado. E falei: padre, assim, assim, assado. Ele: não, filha, você vai entrar com processo. O padre vai te ajudar. Porque não sai falando mal das pessoas desse jeito, inventando calúnia que está aqui na palavra. Aí contei para Dona Elza, que me deu o cheque. Ela: claro que eu testemunho. Você não me cobrou nada. Claro que eu falo. Entendeu? Só que muitas vezes a gente tem que escutar a calúnia e tomar providência, posicionamento. Porque se eu não me defendo, eu sou conivente com aquilo que estão falando. Ah, deixa que fale. Não é assim. Não se mexe com a honra das pessoas. Não se mexe com a moral das pessoas, entendeu? Ali eu aprendi. Que antes eu levava tudo na cabeça e ficava quieto. Aí eu me lembro, né, que teve o processo, eu não levei adiante, mas já deu aquele presta atenção em quem tinha feito, né? Minha advogada, que era advogada da Cúria, entrou com uma petição, né? Ali eu aprendi que você não pode ser tonto dos outros. Não é porque você é de Jesus que você vai deixar, desculpa falar, cagar na sua cabeça. Desculpa falar desse jeito, mijar na sua cabeça. Epa, que não. E o padre falou pra mim assim: se você não tomar providência, ele vai fazer isso com outras pessoas. Eu lembro que o Antônio, meu filho, era bem pequenininho, tinha o quê? 1 mês de vida. Inclusive agora, dia 13, na sexta-feira, é aniversário do meu filho, Antônio. Vai fazer 18 anos, o Antônio. Ele tinha 1 mês quando isso aconteceu. E sabe o que aconteceu? Meu leite secou. Eu não pude mais amamentar o meu filho por causa de uma calúnia. Tive que começar a dar para o meu filho suplemento alimentar, fórmula alimentar, que eu não tinha nem condição na época nem de comprar. Por causa da fofoca, da calúnia, da maldade. Então não adianta você não comer porco, não adianta você não comer camarão, querida, e falar mal da vida das pessoas, faz inferno na vida das pessoas, entendeu? E o coordenador foi na minha casa, bateu na minha casa e foi me pedir perdão. E eu falei assim: eu perdoo, porque eu sou cristã. Eu tenho que perdoar. Só que você não vai poder devolver o leite do meu filho, que eu parei de amamentar, porque secou o leite, tão nervosa que eu fiquei. Então lembre, cuidado com o que nós fazemos, cuidado com o que nós falamos, porque não adianta nada. Jesus está falando aqui pra gente pregar, cantar, ser padre, ser freira, ser bispo, ser papa, mas deixar que as contaminações desse mundo aqui, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tá chegando o carnaval aí, minha gente. Ah, mas o que tem? Nesses lugares não se pisa, por causa da contaminação espiritual
invocada do quinto dos infernos dessas festas. Vai que sobra uma bala perdida para você. Vai procurar um retiro para você fazer. E hoje eu peço por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, que o Senhor dê esse juízo aqui que a palavra está dizendo na nossa cabeça. Essa sabedoria de dizer não para o pecado, de dizer não para as coisas erradas, de fugir das ocasiões de fofoca, de falar mal do padre, de falar mal das pessoas da igreja. Amém, queridos? É isso que eu desejo para cada um de nós. Vamos orar. Lembrando que essa live depois, inteirinha, está no meu canal do YouTube, Luflix, Psicologia e Fé. Tá bom? Obrigado também você hoje que começou a me seguir. Deus abençoe porque você não está me seguindo, né? Você está seguindo Jesus, que eu prego e que eu amo tanto, que mudou a minha vida. Oremos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Ó glorioso patriarca São Bento, rogai por nós. Entregando para ela, Nossa Senhora, hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, mas a minha aqui é Nossa Senhora do Apocalipse, que pisa na cabeça da serpente. Reze comigo. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam da vossa face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Uma ótima quarta-feira para nós, lembrando que hoje tem imersão de cura e libertação, tá bom? Às 19h30 eu espero você aqui. Ah, Lu, eu não fiz minha inscrição ainda, como é que faz? Eu quero informação. O que é imersão? A imersão, gente, é um curso que eu administro aqui online pela sala do Google Meet, não é aberta, tá bom? No Instagram. Você tem que fazer sua inscrição. São no máximo 20 mulheres, porque tem atendimento individual todo dia. Eu aconselho vocês também na parte da terapia, da espiritualidade, tá bom? E todos os dias nós vamos aqui, através da palavra de Deus, através da busca da nossa vida com Deus, melhorar como mulheres virtuosas. É só para mulheres, tá bom? Já quero avisar vocês. E hoje temos a segunda aula de fevereiro. Se você perdeu a primeira, não tem problema, eu mando para você a gravação da primeira aula, tá bom? E eu espero vocês hoje às 19h30 pra gente mais uma vez estarmos aqui abastecendo a nossa fé, nossa espiritualidade e lutando, né, para sair dessa depressão, para sair dessa crise que quem sabe você esteja passando, seja no teu casamento, seja na tua vida como mãe, ou quem sabe na sociedade, como mulher que trabalha. São tantas demandas nós mulheres que precisamos aqui vencer. Então eu convido você para vir fazer a imersão, tá bom? Quer mais informações? Só me chamar aqui no inbox do Instagram ou do YouTube que eu te atendo. Bem-vindas às novas desse mês e vamos lá que o tema hoje é quebrando as muralhas do comodismo, da preguiça, da procrastinação, tá bom? Espero vocês. Deus abençoe e viva Nossa Senhora de Lourdes. Deus abençoe, um ótimo dia para nós. Eita, o que eu fiz aqui? Desliguei do nada. Amém. Beijo para vocês. Obrigada pela presença, por estarem aqui comigo, viu? Deus abençoe. Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim.
cheiro de rosas neste lugar. Maria aqui está e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas neste lugar. A rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Ui! Tchau, tchau, gente.